uma situação. Olá! Hoje o programa Em Discussão traz um debate sobre a participação da mulher na política e a violência doméstica. No campo político, a representatividade do sexo feminino ainda é muito baixa, apesar da lei que obriga os partidos a ter 30% de candidatas. Na contramão desta realidade, com relação à violência contra a mulher, os números não param de crescer. A taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Para discutir este tema, estão aqui com a gente no estúdio a deputada pelo PSDB, Analice Fernandes, a promotora de justiça, Gabriela Mansur, e também a promotora de justiça, Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti. Muito obrigada pela presença e participação de vocês aqui no programa. Queria abrir o nosso debate, a nossa discussão com a deputada, explicando um pouquinho sobre o programa Tempo de Despertar. Primeiramente, é uma alegria muito grande participar desse programa com você, né, Carla, no mês internacional da mulher. E uma alegria grande também ter a doutora Maria Gabriela Mansur participando conosco dessa roda de debates, que é uma defensora dos direitos da mulher e do combate à violência da mulher no estado de São Paulo. E também da doutora Vera Taberti, né, que é uma promotora de justiça muito engajada, que contribui muito com essa questão das mulheres na política. Mas com relação ao nosso projeto de lei Tempo de Despertar, é um programa maravilhoso que eu também tenho a felicidade de ter hoje ao meu lado nesse debate a doutora Gabriela Mansur, que foi a idealizadora desse grande programa na cidade onde eu moro, na cidade de Taboão da Serra. E um programa vitorioso que eu acompanhei de perto, importantíssimo, surgiu realmente da grande necessidade de combatermos esse crime hediondo contra as mulheres na nossa cidade, juntamente com a Prefeitura Municipal, onde homens agressores são encaminhados para rodas de conversas, debates com profissionais das diversas áreas para diminuirmos a reincidência. Então eu tenho a satisfação de ter trazido essa experiência vitoriosa de Taboão da Serra aqui para a Assembleia Legislativa. No primeiro momento, a doutora Maria Gabriela acompanhou de perto a tramitação desse projeto, que nasceu aí nesse coração precioso, e nós tivemos uma decepção muito grande, porque ele foi vetado no primeiro momento, e a nossa luta continuou. Graças a Deus nós conseguimos a derrubada do veto aqui na Assembleia e hoje ele pode ser aplicado no nosso estado. Doutora Gabriela, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse programa e assim, geralmente se fala muito da violência contra a mulher, do que tem oferecido para ela, disponibilizado sobre atendimento, denúncia, se a denúncia está aumentando ou não, mas se fala pouco ou se deixa para o final da conversa o atendimento ao agressor. E é importante que se fale sobre isso, né? Porque realmente ele bateu uma vez, ele pode bater de novo, enfim, ele tem que ser tratado, né? Ele tem que ser, isso tem que ter um fim, e só com tratamento e acompanhamento que isso pode acontecer, né? Também só para deixar registrado aqui os meus agradecimentos pelo convite, Carla. É muito importante uma roda de debates como essa no mês internacional da mulher e em todos os meses. Mas a representatividade feminina aqui está muito, muito boa. Primeiro porque eu tenho a deputada Analice Fernandes, que eu sou fã, como deputada, pelo papel que ela exerce no Poder Legislativo e como mulher também, porque eu acompanhei o trabalho dela, acompanho a luta dela, a determinação e a dedicação para as questões da mulher, não só afetas a violência contra a mulher, mas de uma forma geral, sempre recebendo muito bem, sempre de portas abertas e muito bem empenhando esse papel a que ela é destinada, não só porque foi votada, mas por uma vocação. É o que eu entendo e o que eu vejo na deputada Analice. Se eu tenho um coração bom, ela tem um coração muito melhor, é um coração valente, até porque conseguiu derrubar o veto do governo. E também queria cumprimentar a minha colega de Ministério Público, a Vera, que vem se demonstrando uma porta-voz na questão da representação da mulher na política do Ministério Público do Estado de São Paulo. Receba aqui minhas homenagens, meu respeito e minha admiração e meu carinho. Obrigada. Em relação ao projeto Tempo de Despertar, Carla,
nós verificamos em Taboão da Serra, até com o apoio da prefeitura, que me proporcionou um trabalho mais direto com as mulheres da sociedade, em perceber quais eram as nuances dessa violência. E por algum tempo eu pesquisei que 65% dos casos, a mulher que ia até o Ministério Público já havia sofrido algum tipo de violência do mesmo agressor. Ou seja, ele ainda que não tivesse sido tecnicamente reincidente, ou seja, que ela não tivesse feito a denúncia formal, ela já tinha sofrido violência daquele mesmo homem. E eu percebi que elas insistiam naquele relacionamento por várias questões. Dependência financeira, dependência emocional, falta de credibilidade, falta de apoio, aí fazendo toda a junção da rede protetiva dos direitos da mulher, de credibilidade no sistema de justiça. E nós mostramos para essa mulher que isso é diferente, podia mudar num município em que os equipamentos estavam alinhados. E eu comecei a fazer esse trabalho com ela. Ótimo, a violência contra a mulher começou a ser combatida. Nós tivemos um aumento muito grande de denúncias. Porém, o que eu percebi? Que a violência não diminuía de forma alguma. E eu comecei a olhar para o outro lado da violência, que era a questão do homem. Ela mantinha o relacionamento, esses homens eram reincidentes, então é com eles que nós precisamos falar. Os projetos das mulheres continuaram, mas eu fiz essa proposta, eu recebi de antemão o apoio da prefeitura de imediato para que nós pudéssemos trazer os homens para o sistema de justiça para um trabalho de reflexão e conscientização. Mas que fique claro, isso não é um perdão, nem uma conciliação e nem tira a responsabilidade do processo penal. É um projeto paralelo. E tivemos um grande sucesso, um grande impacto social, porque nós conseguimos ter um índice de reincidência muito baixo. De 65%, esse índice foi para 2%. Então, nós salvamos vidas, porque essas mulheres começam a receber violência verbal, física, muitas vezes elas ficam em cárcere privado, mas isso pode evoluir para um feminicídio. E se nós conseguimos quebrar esse ciclo com o trabalho com o agressor, nós estamos salvando vidas. Eu acho importante frisar nesse programa, que a doutora Maria Gabriela falou bem, sempre você trabalhou a questão juntamente à mulher. E pela primeira vez, eu acho que foi possível trabalhar a mudança de eixo. Você atender e conversar com o agressor, né? Foi pela primeira vez alguém começou a discutir essa questão do outro lado do balcão. Né, vamos dizer assim. A gente sempre trabalha com as mulheres, agora nós trabalhamos diretamente com os homens. E pela primeira vez eu tive a oportunidade de ver de perto alguns desses homens se manifestando agora no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, dando o seu testemunho de mudança dentro de casa. Eu achei isso uma vitória na nossa cidade. A senhora consegue exemplificar, deputada, assim, alguma coisa que eles disseram? Como que se deu essa mudança de comportamento, né? A doutora falou, nós estamos agora falando com os homens, falando como? É um tratamento psicológico, é um acompanhamento psicológico, é de repente uma reeducação, é uma reflexão de todo aquele desmoronamento familiar, enfim, de toda aquela estrutura. Como é que é feito esse falar? E também, se a senhora puder, né, claro, sem identificar, mas contar um pouquinho do que eles disseram lá. É importante, né, essa realidade sendo trazida aqui para o programa. Não, é importante citar a mudança desses homens e quando eles estavam a caminho de perder a paciência, a calma dentro de casa, né, porque a situação é extrema e é difícil, eles foram aconselhados a parar um pouco, a fazerem a reflexão, isso através de psicólogos, de orientadores. Então eu acho que você começa a canalizar essa energia para um outro momento, para um outro campo, orientando mesmo, olha, pratica exercício, sai um pouco nesse momento que você está descompensado. Então eu acredito que a coordenadoria da mulher da nossa cidade, que traz bons profissionais para esse debate, tem conduzido esses agressores para terem um comportamento bastante diferente e o resultado está aparecendo. Tenho certeza que quem disse e contou um pouco do que está acontecendo está muito mais feliz agora, claro, né? Com uma estrutura familiar mais sólida, enfim. Isso mesmo. No próprio projeto, Carla, nós temos no final, são 10 encontros. E o último encontro é um depoimento pessoal de cada um dos participantes. Eles falam muito isso que a deputada falou.
Por exemplo, eu cheguei aqui com o pé atrás, achando que eu ia ser julgado antecipadamente, mas eu vi que cada dia tudo que era dito servia para mim. E hoje eu consigo entender que eu não posso bater em mulher. Então são depoimentos que para nós é muito importante, não só como mulher, mas também como operadora da lei e aplicadora da lei, sabendo que há um resultado, há uma saída para a violência contra a mulher. E também queria só deixar claro um ponto que você tocou. Não é um tratamento, porque a violência contra a mulher não é uma doença. Ela é um comportamento socialmente construído. E é isso que nós queremos desconstruir. O tratamento seria o encaminhamento quando ele há dependência química, dependência de álcool, ou quando tem algum distúrbio de personalidade. Aí nós fizemos uma parceria com a Secretaria da Saúde de Taboão da Serra, com a Coordenadoria da Mulher, e aí eu já faço meus elogios ao trabalho que elas desempenham, pela também coordenadora a Sueli Amoedo, que faz um trabalho maravilhoso com essa equipe técnica, e nós conseguimos também fazer aí sim o tratamento de doenças ou problemas que apareceram no decorrer do curso, mas não que foi isso que os levou à violência. Por exemplo, doutora, tem aquele companheiro que faz uso de drogas ou que é alcoólatra e aí quando bebe bate a mulher, aí ele tem esse tipo de atendimento, isso, né? Nós ele já é direcionado também para a saúde para fazer esse tratamento. Sim, aí é outro tipo de tratamento, tratamento de saúde. Nosso não é um tratamento, é uma, como você bem disse, uma conscientização, uma reflexão e ele assumir a culpa do que ele fez. Aquele comportamento de xingar, de ameaçar, de controlar, é violência contra a mulher. Ele tem que se responsabilizar por isso. É uma mudança comportamental. Sim, é uma mudança comportamental. Doutora Vera, a lei foi proposta pela deputada, ela lutou, derrubou o veto, é um olhar feminino. Uma deputada que está aqui, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a participação da mulher na política e também a importância da mulher na política até para ter esse olhar com as causas femininas, com os problemas femininos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é um privilégio muito grande estar aqui. Queria parabenizar a deputada e nos meus elogios eu já vou respondendo a sua pergunta, justamente para que possamos ter aprovação de projetos de suma importância como esse, nós precisamos do olhar feminino da política. Então, assim, não é que os homens não se preocupam com isso, mas o olhar feminino para esse viés é totalmente diferente. Haja visto o veto, não é verdade? Então, assim, é muito importante essa participação, quero parabenizá-la, fico muito orgulhosa quando eu vejo, assim, mulheres fazendo a diferença na política, não só assim como um número, mas defendendo a nossa causa, os nossos direitos, lutando pelas nossas prerrogativas. Eu também queria parabenizar a doutora Gabriela, ela me inspira, ela é uma pessoa assim, eu adoro esse entusiasmo dela, essa dedicação dela, essa determinação, ela é uma guerreira mesmo e que surjam outras desse tipo. Eu sou inspirada por ela e também pela deputada, depois de ter sabido dos feitos que a senhora andou realizando. E aí que está a necessidade da representatividade da mulher na política, porque a baixa representatividade acaba refletindo justamente nas decisões políticas e nos projetos de leis voltados para os direitos das mulheres. E no contexto atual, onde as mulheres estão lutando cada vez mais, é necessário esse aumento, até mesmo porque ainda vivemos num contexto de violência, de exclusão, de preconceito e de discriminação. E eu sempre defendo que a mulher ela tem um olhar para o social muito maior do que o homem. E também os homens não gostam muito que eu falo isso, mas assim, a ética é intrínseca à nossa natureza. E por que a gente tem um olhar mais voltado para o social do que os homens? Pelas próprias necessidades que as mulheres passam. Necessidade de creches, de educação, de contenção da violência e outros assuntos mais ligados para a pauta feminina. E em casa legislativa, onde predomina predominantemente masculina, não se dá a importância devida às pautas que têm mais relações com os direitos das mulheres.
Doutora Vera, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho a regra 30/70, até para a gente exemplificar o que está sendo feito para melhorar a participação feminina na política e, na prática, o que está acontecendo. Então, a instituição da política de cota de gêneros, que seria assim para garantir a participação mínima de 30% de determinado sexo e máxima de 70%, ela foi criada com uma política afirmativa, tentando diminuir a desigualdade existente entre homens e mulheres no meio político e com isso aumentar a representatividade da mulher. Mas o que acontece? Na verdade, ela não surtiu o efeito desejado, haja vista a subrepresentatividade da mulher na política, que é ínfima e insuficiente. Porque o que acontece? Isso acontece porque os partidos políticos também, e outras dificuldades mais que a deputada estava sinalizando, quando vão lançar as chapas, não se preocupam muito com a qualidade das mulheres. Como tem um prazo de registro para você lançar a chapa, para poder concorrer às eleições, e passado isso você não pode mais lançar o partido, fica aquele desespero, aquela busca e pega-se qualquer mulher. Eu estava citando o exemplo de uma candidata que entrou num diretório para pedir um copo d'água, saiu vereadora. Eu também tive casos assim de uma filha de uma candidata vereadora desesperada na promotoria porque a mãe tinha visíveis problemas mentais e mesmo assim foi lançada a candidatura dela. E assim, me deparei com várias situações assim que você percebe que a preocupação maior hoje mesmo é preencher de qualquer jeito, e aí lança-se a chapa do partido, e por isso a representatividade da mulher não aumenta. São candidatas laranjas, isso? Candidatas laranjas, candidatas às vezes fantasmas, candidaturas sem a permissão da pessoa, a pessoa descobre no dia que era candidata, ou na intimação da prestação de contas. E também, assim, muita gente assim que está fazendo serviço de limpeza no diretório se vê assim constrangida a não aceitar, até para manter os seus próprios empregos. São vários exemplos, várias situações. Deputada, a realidade é triste, né? Muito. Eu acho que nós devemos lutarmos, sabe, unhas e dentes com relação a isso. Eu acho que tem partidos e partidos. Eu pertenço a um partido, me perdoa falar até dessa questão partidária, que se preocupa muito com a qualidade das pessoas que saem candidatas por ele. E eu acho que todos deveriam ter essa preocupação e inclusive serem cobrados por isso, porque a nossa participação é extremamente importante, haja vista a possibilidade dos avanços que nós conseguimos quando nós chegamos aqui nesta casa, e de outras mulheres que vêm lutando, tanto no combate à violência, como da participação feminina em vários setores, na saúde em si. Então eu acho que é extremamente importante. A gente ouve muito no dia a dia falar, olha, mas nós temos grandes homens maravilhosos, sensíveis às questões das mulheres, sabe, que lutam pela igualdade, sabe, homens sensíveis, ótimo, sejam sempre bem-vindos, mas nós precisamos de fato, homens sensíveis não são mulheres, e nós precisamos de mulheres de fato, lutando, fazendo a diferença, brigando e fazendo valer a sua voz. Eu me lembro que quando cheguei aqui, lutei muito para ver aprovado um projeto nosso, porque descobri que nós não tínhamos no estado de São Paulo, que é o estado mais avançado do nosso país, os crimes cometidos por sexo. Já falei sobre isso com a doutora Maria Gabriela, que eu achei um avanço. Até 2011, nós não conhecíamos o mapa da violência do estado de São Paulo. E foi por conta da lei 14.545 que nós avançamos, obrigando que os crimes fossem realmente divulgados por regiões do nosso estado. E assim começaram a nascer as políticas públicas. Pela primeira vez, eu vi o governador elogiando e falando, olha, eu abro todos os dias esse site da secretaria para eu verificar
como anda a violência contra a mulher no nosso estado. Então, acho que são políticas públicas que nós precisamos trabalhar, mas nós desenvolvemos essas políticas públicas em cima realmente de leis. Por isso é tão importante pessoas sérias, comprometidas e capacitadas para essa função. Até porque a participação na política das mulheres versus a população feminina no Brasil, ela é muito desleal, né? Acho que não chega a 10% a participação, né, doutora Câmara? Isso. Aproveitando a fala da deputada, veja bem a questão do aborto. Se as mulheres não tivessem feito pressão, teria sido um retrocesso para nós. Então, assim, por isso, aquele projeto de lei do Eduardo Cunha, teria sido um retrocesso. Nós teríamos perdido já um avanço que já tínhamos garantido certas coisas, que nós temos esse direito, e nós perderíamos tudo, nós não poderíamos fazer mais. Seria o aborto por conta do estupro, né? Não, exatamente. Sim. Então, assim, realmente há essa necessidade de sermos bem representadas. Agora, mas aí eu acho também, algumas soluções que eu penso que poderiam, concordo que os partidos políticos deveriam mesmo investir naquelas candidaturas mesmo que eles acreditam, fazer uma capacitação política das suas filiadas, de formação política, de engajamento, para dar condições mesmo para as mulheres poderem entrar nas eleições com chances reais de êxito. Porque uma outra coisa assim que eu achei que assim para mim eu fiquei muito chateada, é que assim eu percebi que as líderes comunitárias, elas foram usadas como verdadeiros cabos eleitorais, porque assim, salvo raríssimas exceções, né, o PSDB eu realmente não achei essa irregularidade, mas os partidos deixaram de dar qualquer aporte financeiro, nem o fundo partidário foi usado, que é destinado às mulheres, foi usado. Então, a única coisa que as mulheres recebiam era um santinho e com a sua fotografia e do candidato a prefeito no anverso, e aí elas saíam fazendo campanha de porta em porta, sol em sol. Os partidos políticos, na maioria das vezes, não arcaram nem com a alimentação e o transporte das poucas pessoas que ajudavam. E pode parecer, elas não tiveram uma votação significativa, mas a soma dos votos das mulheres que fizeram campanhas nessa condição, ela influi favoravelmente aos candidatos majoritários dos respectivos partidos. Agora, eu fico imaginando em que medida, por exemplo, a questão cultural e religiosa, a promotora doutora Vera falou um pouco sobre essa questão do aborto. Em que medida essa questão cultural e religiosa, doutora Maria Gabriela, interfere no dia a dia, no combate, por exemplo, à desigualdade, né, que é uma questão muito séria. O Brasil é um país extremamente católico, né, com bancadas grandes, tanto nas assembleias como no Congresso Nacional, fazendo uma defesa religiosa firme. Até que ponto isso interfere em mentes e corações para que essa questão a gente não consiga avançar? Porque a gente luta há tanto tempo, né, buscando a igualdade de gêneros. Até que ponto a senhora tem observado isso acontecer? Doutora, essa questão da religiosidade, eu tenho me atido há pouco tempo, vou ser sincera, exatamente por essa demanda. A gente acaba percebendo que há sim uma influência, mas não se debruça muito pela simples questão de que não importa qual é a religiosidade, a religião da pessoa, qual é a classe social, qual é a idade dela para ser vítima de violência. Toda mulher está sujeita. Então, nesse recorte da violência, da cara da violência, que pode ser a mulher negra, a mulher branca, a mulher idosa, a mulher mais jovem, a mulher adulta, é um crime muito democrático, que ataca e atinge todas essas mulheres. Mais de um tempo para cá, eu tenho percebido, não tratando da religião daquela mulher, mas quais são as ações que as igrejas,
que as assembleias, enfim, dependendo da religião que aquela pessoa está falando sobre isso? Eles estão abordando de que forma? Isso, obviamente, influencia muito. A religião tem um peso muito grande no nosso país. E aí eu comecei a perceber, e me causou surpresa positiva, que algumas igrejas já estão começando a pedir informações, a chamar as mulheres para dar palestras, promotoras, enfim, ativistas, para falar sobre a violência contra a mulher. Espaço dentro da própria igreja. Abrindo espaço, o que é um avanço, porque são questões, como a deputada falou, eu acho que é nesse sentido que a deputada quer que eu me manifeste. Eles já entenderam que não adianta falar que homens e mulheres são iguais perante a lei se é dado para a mulher um papel de menos importância, como se, não que o trabalho doméstico, o trabalho da reprodutivo e produtivo dentro de casa não tenha valor, mas é dado um valor maior ao trabalho do homem, que é o provedor, e que a mulher é a cuidadora. E esses papéis acabam criando, sim, uma situação de desigualdade, porque a mulher acaba não participando do capitalismo, muito embora ela dê a base para isso, acaba não participando da política. É como se ela não tivesse voz ativa na sociedade. Mas ela que cuida da casa, ela que cuida dos filhos. Ela que vai ao mercado, ela é a primeira a saber o que subiu e o que não subiu, vezes, não é que é imposto, ele é socialmente criado por determinadas religiões, acaba assim afastando a mulher dessa busca pela igualdade. Ela não se sente com autonomia para buscar isso, porque essa questão da religião a impede. A segunda questão que eu queria colocar, a Vera falou muito bem que a baixa representatividade das mulheres na política, em torno de 10%, isso se reflete também, Carla, em todas as relações de poder em que há homens e mulheres. Seja nos poderes públicos, quem são as pessoas que atualmente ocupam os cargos de liderança? Só que eu faço uma parte. Atualmente nós estamos numa situação circunstancial de muitas mulheres no poder, nos principais postos, na Procuradoria-Geral da República, como presidente do STF, AGU, nós temos a presidente do Superior Tribunal Militar, da Justiça Militar, nós temos hoje em dia uma representatividade significante nesses cargos. Porém, a baixa representatividade feminina nos cargos públicos, também dos poderes judiciário, Ministério Público, e nas empresas privadas, reflete o espelho da sociedade. A baixa representatividade feminina na política, nos cargos públicos e nas empresas privadas. A gente continua esse debate, vamos guardar aqui o que a doutora Gabriela acabou de falar, a gente continua daqui a pouquinho, tá bom? O programa em discussão vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. O programa em discussão está de volta e hoje nós debatemos a participação feminina na política e também a violência contra a mulher. No bloco anterior, a doutora Gabriela estava falando da baixa representatividade feminina em vários setores e a doutora Vera quer fazer uma observação sobre isso, né? Eu queria fazer uma observação que as mulheres, ainda nos dias de hoje, elas exercem o mesmo cargo que os homens e o salário é bem mais reduzido, o que também é um absurdo. Então, mesma função, salários diferentes. E eu queria até tomar a liberdade de mostrar uns dados, claro. Carla, que eu trouxe, a fonte é o Globo de 2017. Na administração pública, isso que a doutora Vera citou, nós temos 39,7% de mulheres, né? E, na verdade, nos altos cargos de chefia, doutora Gabriela, nos altos cargos nós temos 21,7% para 78,3% de homens. E nos cargos baixos, olha como a mulher sobe nos cargos menores, de até R$ 2.500 o seu prolabore. Então, nós temos 44,9% e a média salarial chega a 76% do salário masculino e nos cargos de chefia diminui para 68%. Deputada, isso nada tem a ver com a formação da mulher, né? Não.
O que eu acredito? Isso daí é o que a deputada mostrou, está no papel, mas é o teto de vidro, deputada. O que acontece? Na administração pública, as mulheres ingressam por concurso público na 99% das situações e 100% das situações no Ministério Público e no Poder Judiciário. Mas a ascensão aos cargos internos, eles são medidos por oportunidades que muitas vezes essas mulheres, pelas diferenças das questões aí naturais da mulher, não têm as mesmas chances do que os homens. Ela acaba ficando estagnada e os homens acabam subindo aí na carreira. Então, isso daí se reflete em todos os setores, Ministério Público, Poder Judiciário e também as questões da administração pública de uma forma geral. Isso é muito, Doutora, muito... a maternidade influi nesse momento? A maternidade influi. Influi não porque seja um problema ser mãe. A maternidade influi com o preconceito à maternidade. Sim. E a mulher acaba achando que ou se ela ficar grávida, ela vai perder a oportunidade, ela vai se afastar muito tempo, quando ela voltar, como vai ser? E ela acaba retardando a maternidade ou deixando de exercer aquilo que ela quer ser, quer trabalhar, quer ser mãe e também quer chegar nos cargos de liderança. E, por outro lado, há esse preconceito do homem. A mulher... Eu já vi isso, não diretamente para mim em cargos públicos, mas eu já soube por denúncias que chegam ao Ministério Público de empresas que falam, não, ela é mulher, não coloca ela nesse cargo porque ela vai ficar grávida, vai ter que se afastar. Ou não, eu tive uma reclamação de uma empresa que só contratava mulheres, Carla, acima de 45 anos, porque não tinha risco dessas mulheres engravidar. Mal sabem eles que hoje em dia a ciência é muito moderna, as mulheres congelam os óvulos e ficam grávidas a qualquer momento. Mas, enfim, qualquer objetivo era fazer um recorte na contratação, impedindo mulheres jovens que acabaram de sair da faculdade de ter acesso a esses cargos, a esses empregos. Teve um recorte pela maternidade, pela gravidez. Tem essa pergunta geralmente, né? Você é casada, acabou de se casar, tem filhos. Isso é proibido. Porque aí já faz já tem aquele perfil, ela vai querer engravidar. Sim. Doutora, a senhora falou sobre as denúncias. Como denunciar, por exemplo? A senhora acabou de dizer que isso é proibido. Isso é muito importante. Eu sou candidata a um emprego. E aí eles me perguntam se eu tenho namorado, se eu sou casada há muito tempo, se eu já tenho filhos, porque ele não tem, ela vai querer ter, né? Como eu denuncio? Eu tenho que gravar? Porque ali eu posso me sentir, claro, muito mal, né? Com relação a esses questionamentos, mas como isso chega? Como que eu levo isso ao Ministério Público? Com a palavra da vítima, qualquer situação que coloque a mulher em constrangimento, o que é constrangimento? Algo que ela se sinta mal, que é forçada a ouvir ou fazer alguma coisa, isso chama-se constrangimento, que é o assédio moral, o constrangimento de ser... forçada a dar uma resposta que ela não queria ser perguntada sobre a vida pessoal dela, sobre a vida íntima ou o assédio sexual. Eu não sei, ninguém vai para uma entrevista gravando alguma coisa, já com essa impressão de gravar. Mas eu acredito que qualquer tipo de situações desta natureza devem ser encaminhadas imediatamente, aí a denúncia pode ser no Ministério Público Estadual, que vai ver a situação do crime, e ao Ministério Público do Trabalho, que vai verificar essa relação trabalhista da empresa com as pessoas a serem contratadas. E também aos sindicatos. Sempre há onde denunciar. E o mais importante, Carla, é falar para as mulheres denunciarem. As mulheres precisam romper o silêncio. Tem várias situações de violência que muitas vezes se perpetuam em determinados locais, em determinados setores, porque essas mulheres acabaram não tendo, naquele momento, encorajamento e mais apoio de outras mulheres para denunciar. E quando elas se unem, esse quadro muda. É importante que essas mulheres denunciem para que isso não seja cometido contra outras mulheres. Eu queria fazer uma pergunta sobre denúncia. Tem crescido muito os casos de violência contra a mulher. Os casos estão aumentando ou as mulheres estão falando mais e as denúncias estão chegando a serem computadas pelos órgãos públicos? Carla, nós não temos ainda como te responder precisamente a essa resposta. Seria leviana de minha parte falar que os crimes estão aumentando ou que as denúncias estão aumentando. O que eu posso falar
com muita certeza é que sim, as denúncias estão aumentando muito, porque as mulheres têm mais informação, têm mais acesso ao sistema de justiça, essas mulheres têm mais credibilidade na justiça e não estão tendo, ainda um pouco, mas não tanto julgamento social pela violência cometida. Está havendo uma compreensão da violência contra a mulher por trabalhos como o da deputada Analice, como o da promotora Vera e de outras mulheres que estão aí à frente do combate a todo tipo de violência, seja a violência política, seja a violência doméstica ou a violência contra a mulher. Elas estão mais informadas, estão mais conscientes dos seus direitos e mais fortes para denunciar. Até porque, para a mulher denunciar, ela tem que romper uma dependência econômica, então há vários projetos de capacitação e de empregabilidade para essas mulheres, elas têm que vencer o medo, o sistema de justiça está com vários projetos de proteção e mecanismos de proteção a essa mulher, elas têm que ter o apoio da sociedade, que é o que está havendo, como nós aqui 4 reunidas falando sobre isso hoje. Por outro lado, o Brasil enfrenta um problema gravíssimo de violência. Gravíssimo, seja contra a mulher, seja contra todo cidadão. Nós estamos sim, no meu entendimento, como promotora de justiça criminal, vivendo uma era com alto índice de violência. E as mulheres, como sempre, infelizmente, acabam sendo, deputada, as maiores vítimas. Eu penso também, Carla, que a mídia tem contribuído muito para o encorajamento dessas mulheres. Eu chamo todas a se lembrarem aqui do Oscar, né? Quando a Oprah fez aquela declaração e quantas mulheres começaram a se manifestarem. Eu acho isso extremamente importante, de usar em momentos como esse, que dê bastante visibilidade em termos mundialmente falando, e foi o que ela fez. Eu acho que acordou o mundo para essa questão e trouxe realmente à tona esse encorajamento, sabe, de mulheres importantes, monstros de Hollywood, que começaram a se manifestar contra, sabe, cineastas, contra outros monstros também de Hollywood. Então foi um momento que eu acho que foi marcante para todas nós. E também nós vimos, né, a manifestação ali das francesas fazendo um contraponto a tudo isso. Então a gente assiste de tudo. Mas eu enxergo ainda um papel muito importante, preponderante nesse momento, jornalístico, sabe, que dê bastante visibilidade para isso e encorajamento para as pessoas. Porque se tem uma coisa que entra dentro da nossa casa, são realmente a comunicação televisiva. Então, acho que isso que nós estamos fazendo, como a doutora Maria Gabriela fala, é muito importante, porque a gente acorda pessoas e mostra para elas a importância da participação e realmente a nossa busca, que vem de anos pela igualdade, e ela vem caminhando a passos lentos, também depende da responsabilidade de cada uma de nós. Eu acho que cada uma tem que começar a fazer esse debate dentro da própria casa, ter realmente a noção de quando orientar e educar os seus filhos, criar e fazer dentro de casa o debate importante contra o machismo, contra a violência, contra a intolerância, a discriminação. Sabe, são vários temas que devem ser abordados no local de trabalho, onde a gente vive. Então, eu acredito que se a gente começar a estimular tudo isso, a gente vai mudar tudo aí a passos um pouco mais rápidos. Pegando um pouquinho este link do encorajamento, foi feita uma pesquisa numa universidade norte-americana que diz que o número de candidatas nos Estados Unidos deve bater recorde nessa próxima eleição, dobrar o que foi registrado no ano passado. Também que a faixa etária dessas candidatas caiu de 40 para 30 anos. Eu queria que a doutora Vera comentasse isso e principalmente dissesse se isso pode trazer para a gente também esse encorajamento. A gente pode copiar, né? De repente as mulheres daqui, olha, vamos também, né? Vamos entrar na política, enfim. Eu acho que bons exemplos, né? Exemplos positivos devem ser seguidos. Isso pode respingar positivamente na gente? Olha, eu não saberia responder se teria o mesmo efeito aqui pela realidade lá ser diferente da nossa. Mas eu acho muito positivo o que está acontecendo lá de qualquer jeito, porque é uma coisa que é noticiada e as pessoas que estão aqui têm acesso a isso. Mas eu acho que o que está gerando esse entusiasmo maior da mulher pela política, eu acho que é até uma reação
O Trump é nitidamente machista e não faz questão de esconder isso, trata mal as mulheres, então acho que as mulheres, principalmente as mais novas, que estão aí no auge do seu descobrimento, que já também foram criadas sem aquela barreira toda do machismo, cada vez menos a nova geração ela já vem mais pensando na igualdade, já é trabalhado mais nisso, e quando você tem coisas que causam indignação, causam a reação das mulheres. Eu entendo que seja isso, causou uma reação. Então elas querem participar porque não compactuam com isso, o que é acaba sendo muito positivo para a representatividade feminina. Agora, não sei se aqui, eu por ter realidades diferentes, até gostaria, mas assim, não sei. Não Doutora... que o Michel Temer não seja machista, mas o Trump é bem mais agressivo, né? Sem dúvida. Doutora Gabriela, queria que a senhora comentasse um pouquinho essa questão das gerações. Realmente é diferente de uma geração para outra? A gente tem aí uma geração de mulheres, de repente, mais esclarecidas. A deputada estava falando muito sobre a importância da informação, dos debates. Enfim, a gente está realmente contando com gerações novas, mais esclarecidas nesse sentido, sem dúvida, mais Carla, contra o machismo de uma forma mais efetiva? Sem dúvida, e elas são grandes inspirações para a gente. Nós vamos nas escolas, várias vezes eu sou chamada em escolas de ensino médio para falar com coletivos feministas de jovens que se articularam internamente para lutar contra qualquer tipo de discriminação e machismo dentro da escola ou dentro da faculdade, e além disso trazendo informação sobre o que é crime, o que é violência contra a mulher, onde denunciar. E eu observo isso até tecnicamente, Carla. Eu percebo, quando eu recebo os boletins de ocorrência, eu vejo muito isso, porque me chamou a atenção a idade das vítimas. Meninas com 18, 19 anos, elas já denunciam no primeiro ato de violência, o que é muito importante, porque na nossa geração, as mulheres acabavam se submetendo a várias violências, fazendo com que isso fizesse parte de um ciclo de violência escalonado e intenso, com que essa mulher fosse ao longo da vida sofrendo cada vez mais violência até chegar no feminicídio. E essas meninas, elas conseguem identificar um relacionamento abusivo e um sinal de violência doméstica ou nos seus relacionamentos logo no primeiro xingamento. Elas não esperam a violência psicológica, mais o xingamento, mais a ameaça e levar o primeiro tapa para denunciar. Isso é muito importante e isso é muito visível na prática nos boletins de ocorrência. E é um novo feminismo que está aí nas ruas, que está aí à frente das discussões, fazendo não retroceder em direitos que já foram conquistados por mulheres da nossa geração e de gerações passadas. Até que ponto, e se tem a ver ou não, também com a independência financeira da mulher, né? As mulheres de outras gerações ficavam mais em casa, dependiam mais dos maridos. Hoje a mulher está mais fora de casa, trabalha, tem aquela dupla jornada ou tripla jornada que a gente sabe, né? Tem a ver com a independência financeira? Tudo tem a ver. E se essa mulher hoje em dia já está mais fora de casa, é exatamente o que eu falei. Outras mulheres conquistaram esse direito para nós não sermos tão questionadas, mas ainda somos, no fato de querer trabalhar fora, fazer uma carreira e além disso, ajudar a sociedade, ser pessoas que estão aí em contato com os movimentos sociais, com a sociedade civil, articulando a proteção de direitos, audiências públicas, escutas sociais e por aí vai, nas ruas mesmo, debatendo. Agora, essa geração mais nova, a doutora Vera falou muito bem, elas já crescem sem essa barreira, ou com uma barreira um pouquinho menor. Sim. E eu acho que o nosso papel, Carla, é muito importante, mostrar que se um homem e uma mulher concorressem à mesma corrida, da forma atual, quem vai chegar primeiro? Com todas as diferenças que eles têm. O nosso papel é fazer que se essa corrida for colocada para as jovens, meninas e meninos, eles tentam chegar pelo menos ao mesmo tempo ou a menina um pouquinho só atrás, mas não como foi na nossa geração. Esse é o nosso papel, facilitar o caminho para as mulheres mais jovens. E eu acredito que essa cultura já faz com que essas mulheres naturalmente já sigam outros caminhos, já pleiteiem outros direitos e já não se coloquem em situação de submissão, não aceitam, tolerância zero.
Doutora, a lei já diz que todos são iguais, né? Mas a deputada acabou citando no começo do programa um feito muito importante em 2011, que foi a diferenciação na hora do registro dos crimes, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque as estatísticas são importantes até para políticas públicas, para trabalhos direcionados para esse ou aquele problema, né? A questão é, a violência contra a mulher é prioridade? É uma pergunta que eu sempre faço. Se nós não temos dados específicos, se nós não temos o registro de crime de violência contra a mulher, das vítimas, e questões que você perguntou aqui hoje, idade, religião, e por aí vai fazendo os recortes da violência como um todo e da violência contra a mulher, não é prioridade. Porque a primeira coisa que nós temos que ter é um cadastro, é um índice, como você bem falou, cadê a fonte desses índices para que nós possamos pleitear em números as políticas públicas necessárias. Eu só consegui fazer a deputada Analice, é que a deputada ela já tem essa vocação, como eu bem disse, mas apresentar um projeto para uma deputada abraçar essa ideia e lutar muito, e ela lutou muito para a aprovação desse projeto, que eu sei, com números. Sem esses números eu não conseguiria. Então, essa questão do cadastro, tem outros projetos também que a deputada não mencionou. Por exemplo, a questão das medidas protetivas, que é de extrema importância, que também foi de autoria da deputada Analice Fernandes. São importantes para que nós tenhamos essa questão do sexo, a questão do crime, da violência contra a mulher cadastradas para que consigamos pleitear aí as políticas públicas específicas para esse tipo de crime. A violência contra a mulher ela tem que ser prioridade, seja do governo, seja do poder público, seja também da iniciativa privada. Hoje nós temos várias empresas que estão participando do combate à violência contra a mulher. Eu fiquei muito feliz quando nós fizemos uma reunião aqui na Assembleia e a doutora Maria Gabriela, a doutora Vera, chegou para mim e falou assim: Analice, é um absurdo o que acontece. Você já viu essa questão da medida protetiva? E eu fiquei assim, sabe, estarrecida. Você sabia que a mulher tem que andar com papel no bolso? Sabe, ela tem que apresentar esse papel na hora que ela vai até a delegacia e no momento, sabe, da briga conjugal, no problema sério, ou se ela perder esse papel, ela vai ter que pedir novamente para o juiz, isso demora de 15 a 30 dias, isso se ele não tiver de férias, então uma série de problemas vai acarretar e essa mulher pode morrer. Então vamos apresentar, você me ajuda, uma lei para que ela seja disponibilizada para todas as delegacias, para que ela não precise apresentar esse papel. Achei brilhante essa solicitação que ela me fez. Tá aí, é lei hoje no estado de São Paulo, um grande avanço, graças também a essa solicitação, essa ideia brilhante que ela passou aqui para essa casa, e nós estamos aí dando exemplo para o Brasil. Eu fico muito feliz de ter mulheres poderosas assim lutando por essa causa importante. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que a gente deixasse aqui possíveis soluções, o que poderia ser feito, o que deveria ser feito para soluções. Queria que a Vera fizesse então as considerações finais e também dissesse o que pode mudar, melhorar a participação feminina na política no Brasil e no estado de São Paulo. Bom, eu acho que para melhorar a representatividade feminina aqui no Brasil, eu acho que nós não podemos só colocar a culpa nos partidos políticos que fazem isso e aquilo, ou que dificultou a nossa vida por causa da falta de democratização interna que eles não têm mesmo, assim, pelo menos a maioria deles. Eu acho que nós poderíamos pensar numa forma de identificar talvez mulheres, líderes, pessoas mais interessadas e tentar dar uma capacitada, seria assim uma roupagem mesmo de formação política, de engajamento. Eu acho que, porque não adianta só ser candidata mulher, ela tem que ser empoderada, ela tem que ser engajada, ela não pode ser só um número, ela tem que ter atitude como a senhora tem. Então aí eu acho que cabe a nós também fazemos, além de tentar fazer essa capacitação, eu acho que também
conscientizar a sociedade, as mulheres e os próprios homens da necessidade da mulher na política. Vamos então para a doutora Gabriela. Algumas soluções para diminuir a violência contra a mulher? A violência contra a mulher, ela tem que ser tratada com prioridade. Essa é a primeira questão. Investimento do setor público e do setor privado, em varas especializadas, em delegacias especializadas e capacitadas para receber essa mulher na rede de acolhimento. Isso é muito importante. O envolvimento das empresas privadas, porque a mão de obra feminina representa hoje em dia praticamente 60% das empresas. E se 60% das empresas são mulheres, praticamente 20% dessas mulheres sofrem violência. E essas empresas têm sim essa responsabilidade social. E por fim, que é o mais importante, é fazer com que a mulher se reconheça em situação de violência no primeiro passo, como as jovens que eu aqui citei, e denunciem e rompam esse relacionamento abusivo, porque muitas vezes a gente subestima a violência contra a mulher e isso pode custar a nossa própria vida. Portanto, acreditem na justiça, acreditem no nosso sistema de política, que nós temos exemplos brilhantes aqui, como o da deputada Nelise. Acreditem na nossa pátria, no nosso Brasil. A nossa pátria é gentil. Deputada, suas considerações finais. É uma satisfação poder participar desse debate juntamente com duas mulheres engajadas, duas promotoras brilhantes que nós temos aqui em São Paulo, mas eu quero convidar você que nos assiste para se tornar também uma mulher engajada nessa luta que é tão importante na defesa da igualdade de gêneros no nosso estado de São Paulo. Eu acho que você pode dar uma contribuição preciosa na educação dos seus filhos. A doutora Vera, no início do programa, falou da importância e como nós somos mulheres que conhecemos as questões sociais do dia a dia, porque levamos os filhos na escola, levamos no posto de saúde. Você pode vir para a política, participar conosco e fazer a diferença. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui no nosso debate. O programa em discussão de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Vale a pena.